Gente, eu quero compartilhar um pouco com vocês hoje sobre o poder da honra. Diga comigo, o poder da honra. Você sabe que a gente falha muito nisso, né? Nós precisamos aprender, né? Muito sobre honra. Diga aprender. Quem quer aprender aqui nesta manhã? Quando a gente fala o poder da honra, nós estamos falando de algo que a honra produz, né? De algo que a honra faz, de algo que é fruto da honra. Mas também honrar gera os seus frutos, desonrar também gera os seus frutos. Eu costumo dizer o seguinte, que as nossas ações, elas são sempre sementes. Falei isso aqui uns 2 domingos atrás. Vai produzir ou positivamente ou vai produzir negativamente, mas as nossas ações são sementes, né? Precisamos estar atento a isso. Então nós vamos falar um pouco. Falamos, o pastor Zé Mar ministrou ontem lá para os pastores lá embaixo, à tarde, aqui à noite, e hoje eu queria conversar um pouco mais com você sobre isso. Honra nos remete à ideia de valor, valorização, apreciação, estima. Você só honra quem você valoriza. Amém, gente? Você só honra aquilo que você valoriza. Você não honra só pessoas, você também pode honrar, né? Situações, enfim. Honra é aquilo que tem valor. Honrar é reverenciar, é tratar com distinção, é tratar com reverência. Honrar alguém é ter-lhe em alta consideração, é enxergar-lhe como algo importante, precioso. É interessante a gente ler aqui alguns versos que a Bíblia sugere sobre o tema honra. Vamos ler comigo? Alguns versos aqui só para a gente se situar. Romanos 13, verso 7. Romanos 13, verso 7. Olha aí, diz: porque ou deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. O texto está sugerindo que aqueles que merecem a honra ou lhe é devido honra, nós precisamos honrar. Quem concorda que o Senhor, a Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração, né? A gente às vezes muda a forma do culto para honrar. O Espírito Santo, o Senhor estava trabalhando aqui, nós não íamos interromper isso, amém ou não amém? Então a gente deixa acontecer, honrando o Senhor. 1 Pedro 2,17, aleluia. 1 Pedro 2,17, um outro texto que fala sobre honra, diz: tratem a todos com o devido respeito. Tem uma tradução que diz: tratem a todos com honra. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Isso, honre as autoridades. Outro texto, Romanos 12, verso 10. Olha que coisa linda. Romanos 12, verso 10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram o quê? Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Então olha o que Paulo está nos ensinando, que é para nós honrar o irmão, preferir dar honra ao irmão do que ser honrado. É um princípio de honra, é um princípio inclusive da comunidade cristã, do povo de Deus. Diga aleluia, gente. Amai-vos cordialmente uns aos outros em amor, amor de irmão, e faz o que? Honra esse irmão. Filipenses capítulo 2, verso 3, diz a palavra do Senhor: não façais por contenda ou por glória, enfim, não faça nada no reino de Deus por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um, olha lá, considerem-se, ou melhor, deixa eu ler a tradução ali: não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês. Então quando eu olho para Davi,
o que o Espírito Santo está nos ensinando por meio do apóstolo Paulo é: considere esse irmão superior a você. Quando a gente vive isso, pratica isso, aleluia, esse ambiente atrai a presença de Deus. Por quê? Por que atrai a presença de Deus? Porque quando Deus fez o homem, a primeira coisa que Deus se preocupou em fazer é em honrá-lo. Deus o fez à sua imagem e semelhança. Diga aleluia. Quando Deus fez o homem, Deus honra esse homem. Olha que coisa interessante, Deus sendo Deus, honrando a sua criação, o faz à sua imagem e semelhança. E quando nós nos reunimos e criamos esse ambiente de honra, Ele vem, amém ou não amém? Ele se manifesta, porque a honra pertence a Ele. E aí vocês vão aprender aqui hoje que quando você honra o irmão, você honra o Senhor. Nós vamos aprender isso aqui hoje. Quando você serve o irmão, você serve a quem? Ao Senhor. Tem gente que diz assim: não, apóstolo, isso é idolatria. Mas deixa eu te mostrar uma coisa. A Bíblia diz o seguinte: como que você vai amar a Deus que você não viu, se você não ama o irmão que está aí do seu lado? Então nós honramos o Senhor, honrando quem? Os nossos irmãos, honrando você, e assim por diante. Então, outro aspecto importante sobre a honra é que a honra nunca deve ser buscada. Amém? Diga comigo: honra nunca deve ser buscada. A honra deve ser oferecida gratuitamente. Ninguém pode chegar perto do outro e falar assim: ó, Neide, você tem que me honrar. Está repreendido um negócio desse. Honra é recebida por quem entende princípio de honra. Ninguém vai honrar o outro se não entender o princípio de honra. Ninguém vai honrar o irmão se não entender os princípios. Ninguém vai honrar o pastor se não entender o princípio. Ninguém vai honrar a Deus se não entender o princípio. Então é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Agora, você quer acessar alguém? Você quer acessar o coração de alguém? Honre. Amém? Eu tenho aprendido isso. Se você quer alguém do seu lado, honre. Marido, você quer a esposa do seu lado? Honre. Esposa, você quer o marido do seu lado? Honre. Pai, se você quer os seus filhos do seu lado, honre. Filhos, quer os seus pais do seu lado? Honre. Porque a honra é a chave para acessar o coração. Diga comigo: a honra é a chave para acessar o coração. E quando você acessa o coração, você acessa os tesouros emocionais. Amém ou não amém? Então quando eu honro o Ader, eu acesso o coração do Ader. Consequentemente, eu acesso os tesouros emocionais. Sabe o que vai acontecer? Eu honro você, e o fruto disso é você me honrar. Amém ou não amém? Quem aqui quer ser honrado? Honre. Aquilo que Jesus falou: aquilo que você quer que os outros façam, faça você primeiro. Honre. Agora, vamos mostrar algo aqui que Jesus falou sobre honra, que é interessante a gente pensar. Marcos capítulo 6. Aleluia. Está comigo aí, Davi? Você é muito honrado, filhão, né? Marcos capítulo 6, do verso 1 ao 6. Diz a palavra do Senhor: Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviram ficaram admirados. De onde vêm essas coisas? Perguntaram eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E esses milagres que ele fez, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão do Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre os seus parentes e em sua própria casa, é que o profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto
impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. Não, gente, eu tinha tanta coisa para compartilhar com vocês. Mas olha que coisa interessante é isso aqui. Na casa onde não há um espírito ou um ambiente de honra, poucos milagres acontecem. Olha que coisa interessante. Jesus disse que ele não pôde operar muitos milagres ali. Por quê? Porque aquele povo não o honrava. E a única coisa que ele pôde fazer é curar alguns doentes, impor as mãos sobre uns doentes e curarem. Mas ele não pôde fazer ali grandes milagres. Os maiores milagres aconteceram fora daquele lugar, porque naquele lugar ele não tinha honra. Olha que coisa interessante. Como que a gente faz então para lidar com isso? Jesus está deixando aqui algo muito interessante. Ele disse: profeta na sua casa não tem honra. Mas ele não está falando isso aqui como algo afirmativo ou que tem que ser assim. Na verdade, está fazendo uma crítica. Ele está fazendo uma crítica. Como a gente muda isso? Como nós podemos mudar isso? Como honrar alguém da casa? Olha para alguém e fala: como honrar alguém da casa? Porque a ideia que a gente tem é que Jesus falou isso afirmando: profeta na sua casa não tem honra. Então a gente acaba pegando isso e não honrando os da casa. Mas não é isso que Jesus quis falar. Jesus quis dizer o seguinte: não é isso que eu quero. Neste lugar eu não pude operar grandes milagres, eu tive que operar fora, porque na casa eu não era honrado. Como que a gente muda isso? Para honrarmos as pessoas, para honrarmos o nosso irmão, para honrarmos a nossa liderança, nós precisamos olhar para as pessoas com o olhar do Pai. Você não pode olhar para o seu irmão apenas nesse modelinho que ele é aí, que às vezes não combina com o que você acha ou pensa. Às vezes o estereótipo de uma pessoa é fruto da nossa condenação, da nossa crítica e da nossa desonra. Está comigo? Está entendendo o que eu estou dizendo? Às vezes a forma da pessoa ser, estar, se vestir, gera em nós uma antipatia, uma resistência, e a gente não consegue honrar aquela pessoa porque ele não tem nada a ver comigo, não é minha cara, não tem o meu jeito, é da minha casa, é meu parente, é meu irmão, é minha família. Se você quiser honrar alguém e aprender e criar esse ambiente de honra, olhe para as pessoas como Deus olha. Olhe para a pessoa e pergunta: Senhor, como que o Senhor olha para essa pessoa? Em vez de você olhar para ela com um olhar crítico, você vai olhar para ela o seguinte: olha, aqui tem um homem de Deus, uma mulher de Deus, um profeta, uma pessoa cheia do Espírito Santo, alguém que Deus colocou aqui para me abençoar. Está comigo? Diga aleluia. Alguém que Deus colocou do meu lado para ser uma bênção, Em vez de você olhar lá para sua esposa e ficar procurando defeito, olha para ela: aqui tem alguém que Deus colocou do meu lado, uma auxiliadora, uma abençoadora, vai ser uma bênção na minha vida, vai ser uma bênção no meu ministério. A gente cria um ambiente de honra, mudando a nossa forma de ver as pessoas. Amém? E se você olha como Deus olha, você vai começar a honrar como Deus honra. Agora, honrar pessoas, para muitos é difícil, porque honrar o outro, você tem que lidar com o seu orgulho. Honrar alguém, honrar o outro, muitas vezes é difícil, porque o meu orgulho não deixa. E honrar é para quem tem um coração humilde. Só consegue honrar quem é humilde. Por quê? Porque quem tem um coração humilde, ele vai considerar o outro superior a ele. Se eu considero o irmão superior a mim, eu vou honrá-lo. Mas se eu acho que sou maior que ele, eu vou cobrar honra. Percebe o que eu estou dizendo ou não? Se eu acho que eu sou maior que você, eu vou cobrar de você honra. Mas se eu entendo e percebo que eu sou menor, que eu fui colocado como menor, quanto mais responsabilidade Deus te dá, menor você é. Você vai começar a servir o outro, entendendo que ele é maior que você está aqui para honrá-lo.
Nós precisamos estabelecer um estilo de vida que trate o outro como Deus trata, que chame o outro pelo nome que Deus chama, que honre o outro pela posição que Deus o colocou, e não que a gente pensa ou acha. Amém? Amém, gente? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês que é muito interessante. Olha, Mateus capítulo 10. Olha isso aqui. Olha Jesus falando: quem recebe vocês, recebe quem? A mim. Está vendo? Quando você recebe o irmão com os olhos do Pai, você está fazendo o quê? Você está recebendo quem? O Pai. Quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe quem? Aquele que me enviou. Então quando você recebe Cristo, você está recebendo quem? O Pai. Está prestando atenção? Quando você honra Cristo, você honra quem? O Pai. Quando você honra o Espírito Santo, você honra quem? O Pai. Olha aí, vamos. Quem recebe um profeta porque ele é profeta, vai receber o quê? A recompensa de profeta. E quem recebe um justo porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. Vamos. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu asseguro que não perderá a sua recompensa. Então, se você prestou atenção, quem honra Jesus, honra o Pai. Quem honra o profeta, honra aquele que o chamou. Quem honra o irmão, honra aquele que é o pai desse irmão. Sabe quando você serve alguém que é do corpo de Cristo, você está servindo quem? A Cristo. Posso ouvir um amém, gente? Ou esse assunto não é importante para você? A gente gosta de ser honrado, mas nós temos que aprender os princípios da honra para poder honrar e criar um ambiente de honra, onde todos honram e todos são honrados. Porque eu acho isso aqui muito forte. Presta atenção. Você deixará de receber a recompensa referente àquele a quem você deixou de honrar. Se eu deixo de honrar o profeta na condição de profeta, eu deixo de receber aquilo que Deus tinha por mim, para mim, por meio de quem? Do profeta. Se eu deixo de honrar o irmão na condição de justo, de filho de Deus, como alguém que Deus colocou como maior do que eu vou abrir mão daquilo que Deus faria por meio dele na minha vida. Então olha que coisa interessante. Honrar é como se você colocasse um cano na caixa d'água. Quando você honra alguém, você se conecta com esse alguém, e o que está nessa pessoa começa o quê? Fluir na sua vida. Amém? Até a gente fala assim: não, mas eu queria ser como um pastor. A pergunta é: você honra o pastor? Você não pode ter o que você não honra. Entendeu isso? Você não pode ter o que você não honra. Você não vai receber recompensa referente a alguém que você às vezes deseja ter ou ser ministrado se você não honra. Deixa eu mostrar para vocês algumas coisas aqui que são lições, a gente precisa aprender. Algumas histórias bíblicas relacionadas à honra e suas implicações. Quer ver uma delas rapidinho? Jesus e o centurião. Quem lembra do centurião? Aquele que falou: manda só uma palavra, lembra? Eu vou só citar os textos, não vai dar tempo de ler não, tá, gente? Manda uma palavra e meu servo será curado. Apenas uma palavra. Ele pede os servos para ir até Jesus. Se você quiser conferir, está lá em Mateus capítulo 8. Ele manda o servo chamar Jesus para vir curar um dos seus servos. Quando Jesus está indo na direção dele, ele fala: não precisa senhor vir, eu não sou digno de tê-lo debaixo do meu teto, mas envia apenas uma
palavra e o meu servo será curado. E o que acontece? Jesus envia uma palavra, mas antes de enviar uma palavra, Jesus se sentiu tão honrado que ele vai dizer assim: uau, nem em Israel eu encontrei alguém com tamanha fé. Sabe o que Jesus está dizendo? Nem no meio dos meus eu fui tão honrado. E aí sabe o que acontece? A honra é um dos alicerces para trazer o sobrenatural de Deus para a sua vida. Amém? Quando ele honra Jesus, Jesus libera a palavra de bênção. O milagre aconteceu. Você quer viver milagres maiores ainda em Deus? Diga aleluia. Fé e honra são alicerces para vivermos grandes milagres. Aprenda a honrar, inclusive honrar a palavra do Senhor. O que Deus diz, eu creio. O que Deus diz, eu tomo posse. O que Deus diz, eu recebo. Amém, gente? Foi igual o pastor Zemar ontem, né? Ele ministrando aqui uma palavra tão poderosa, e aí ninguém falou amém. Ele falou: então eu falo amém por vocês. É mais ou menos assim. O que Jesus está dizendo, recebe, honra a palavra, porque o que vai acontecer? O fruto dessa palavra vai fluir na tua vida. Então isso é importante. Quer ver uma segunda história que me inspira sobre a honra? É a mulher e o vaso de alabastro. Quem lembra? O vaso de alabastro tem que ser quebrado, né? Que coisa linda. Atitudes de honra são multiplicadores de bênção na nossa vida. Aquela mulher, ela chega na casa de Simão Pedro. Ele não oferece nem água para Jesus lavar os pés. Está escrito, se você quiser ler depois, Mateus 26. Na verdade, os 4 evangelhos contam essa história, porque Jesus falou que uma história tão bonita de honra como essa deveria ser escrita nos 4 evangelhos, e aonde quer que o evangelho fosse pregado, falaria-se da honra dessa mulher. A honra multiplica o favor de Deus na sua vida. Pessoas de honra serão lembrados. Pessoas de honra deixarão legado. Há uma multiplicação de bênção sobre a sua vida. Aquela mulher, ela derrama ali o vaso de alabastro, o que representava mais ou menos o salário de um ano de um trabalhador. Um ano de um trabalhador. Era um valor expressivo. Ela derrama nos pés de Jesus. Os religiosos vêm questionar por que ela estava fazendo aquilo. Jesus simplesmente diz: deixa ela fazer, porque por causa disso que ela está fazendo, por causa da honra que ela está me dando, o que vocês não fizeram, está lá no texto. O nome dessa mulher vai ser lembrado enquanto o evangelho for pregado. Pessoas que têm a honra no coração serão lembradas. Amém? Pelo que você quer ser lembrado? Forte isso, né? Pelo que você quer ser lembrado? Como você quer ser lembrado? Como aquela pessoa assim, assim, assim? Ou como alguém que tem honra? Que era honrado, que sabia honrar. Jesus vai dizer sobre essa mulher em Mateus 26:3: eu asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro onde este evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Que Deus levanta aqui homens e mulheres de honra, que saibam honrar, que não tem dificuldade de honrar, que não tem dificuldade de expressar honra a alguém que Deus colocou sobre a sua vida, que Deus colocou do seu lado. Quando eu falo de honra, eu não falo só do pastor da igreja, eu falo de pessoas que Deus colocou do seu lado, inclusive sua família. Honre. Saibam que atos de honra, como daquela mulher do vaso de alabastro, prova que atitudes de honra definem nossa vida para sempre e são multiplicadores de bênção. Crê, diga aleluia. Outro exemplo bíblico
esse talvez você não saiba muito, é o exemplo de Mordecai, ou cada um, peraí, essa tradução aqui está Mordecai, é isso mesmo? Esther 2. Quem era Mordecai? Mordecai era um judeu parente de Esther, que servia ao rei. O rei Xerxes. Tanto Mordecai como os seus familiares, Esther e outros, foram levados cativos para servir ao rei. Então ele tinha tudo para ser um problema para o rei e não uma bênção. Mas um dia Mordecai descobre que os servos do rei estavam planejando matá-lo. Olha o princípio de honra aqui, ó. Preste atenção nisso. Olha o princípio de honra. Ele era quem? Ele era um servo que foi levado cativo para servir. Quer dizer, é igual aquela menina que foi levada cativa para servir Naamã. Quem lembra? Ela simplesmente podia não falar nada do seu Deus para Naamã. Mas quem tem coração permeado de honra, vai honrar independente da circunstância. E aí ele fica sabendo que eles estavam planejando matar o rei. Ele comunica com Esther, que estava próxima do rei. Esther comunica com os servos do rei, e chega então aos ouvidos do rei Xerxes que eles estavam planejando matá-lo. O que acontece? O rei manda investigar, e aqueles que estavam planejando matá-lo foram mortos. E Mordecai, o que ele recebeu em troca na hora? O que vocês acham? Depois lê o livro de Esther, um dos livros lindos da Bíblia, Esther capítulo 2. O que Mordecai recebe de volta? Fala para o irmão que está do lado assim: no momento nada. Às vezes você está perguntando assim: mas eu já honrei tanto e até agora não recebi nada. Calma. A recompensa da honra pode demorar, mas Deus não é injusto. Aleluia. Você honrou um pastor, ele te feriu, te machucou, te meteu o pé. Calma. Se honrou alguém, essa pessoa te feriu, te traiu, te machucou. Calma. Deus não é injusto. Lembra? Quando você honra alguém, você honra quem? Você honra o Senhor. O ser humano recebe a honra ou não, mas Deus, Ele jamais vai esquecer da sua atitude de honra. Uau! E aí, Mordecai, ele faz isso. O rei parece que nem mata aqueles que estavam planejando matá-lo, mas não honra Mordecai. E o tempo passa. Lá mais à frente, um dos servos do rei, enciumado com Mordecai e com Esther, planeja matar Mordecai. Chamava Amã. Quem lembra? Quem já leu Esther aí, gente? Quem já leu Esther? Um livro lindo, né? Planeja matar Mordecai. E aí um dia o rei fica sabendo, ou lembra de Mordecai, daquilo que Mordecai fez, e ele chama Amã, que era próximo dele. Estou contando a história para vocês, está escrito lá. E ele chama Amã e diz para ele aqui: o que o rei pode fazer para alguém que ele quer honrar? Aí Amã, achando que era para ele, é mais ou menos assim, presta atenção: quem não honra está sempre atrás de honra. Eis aqui, ficou forte isso aqui, não ficou? Quem não honra está sempre atrás de honra, porque quem honra vai ser honrado automaticamente, não precisa correr atrás. E aí Amã, achando que era para ele, não, é o seguinte:
o senhor tem que pegar um cavalo, o melhor cavalo, mais lindo que o senhor tem, o mais esplêndido aí do palácio, arriar esse cavalo, vestir esse cavalo de glória, colocar essa pessoa sentada sobre o cavalo, né? E sair com os soldados dizendo que esse é a pessoa que o rei quer honrar. Aí ele acaba de falar, o rei olha para ele: pois é, você vai fazer isso com Mordecai. Amã quase dá um treco, porque ele queria matar Mordecai. Ele estava planejando tudo para Mordecai ser enforcado e morto. E aí, sabe o que acontece? Esther capítulo 6 verso 11: a honra do Senhor pode até demorar, mas Deus não vai falhar com você. Deus não vai falar com você. Esther capítulo 6 verso 11: então Amã, eu imagino a mãe, Neide, mordendo de raiva. Então Amã apanhou o cavalo, ainda teve que vestir Mardoqueu ainda com vestes de honra, com um manto, e o conduziu sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando à frente dele. Quem estava proclamando? Amã, proclamando. Isto é o que se faz com um homem que o rei tem o prazer de honrar. Suas atitudes de honra vão resultar em honra. Aprende isso. Amém? Suas atitudes de honra vão resultar em honra. A história de Mordecai nos ensina que os nossos atos de honra nunca serão esquecidos. Amém? Nunca serão esquecidos. Quer ver outro exemplo poderoso, que a gente precisa falar dele? Quem ama de Ana e o sacerdote Eli? Aqui eu vou mexer com vocês, porque aqui está falando do pastor e da ovelha, né? Ana e o sacerdote Eli. A Ana está ali buscando a presença de Deus, ano após ano. Eucana, que era seu marido, ficava incomodado porque Ana estava sempre sofrendo pelo fato de não ter filho. Eucana falou para ela: eu não sou melhor para você do que 10 filhos, né? Mas ela pode ser o melhor marido, mas mulher foi feita para gerar, precisa de ter filho. Cadê as mamães aí que não abrem mão de ter um filho, né, gente? Coisa linda, né? Coisa linda você vê a mulher gerando. O coração podia ter tido uns 12, mas não quis. Só ficou 2, faltou 10 na conta. Faltou 10 na conta. Mas a coisa mais linda é, eu falo com ela, nas fases mais bonitas de coração é quando ela estava grávida. Que coisa linda que era aquilo. Coisa linda. Tem umas fotos lá em casa, né, meu bem? Que só ficava grande, mas estava bonito. Né, meu bem? Mas ok. Então Ana, ali buscando o Senhor, e um dia, está no texto, não vou contar, não vou ler para vocês, que vocês conhecem a história. O povo que é bom de Bíblia, aleluia. Todo mundo sabe do que eu estou falando, amém ou não amém? Então 1 Samuel capítulo 1. Então Ana está ali orando ao Senhor, e aí ela está lá falando, né, orando, movimentando a boca, mas sem som. O profeta Eli dá uma olhada naquilo e fala: essa mulher está bêbada dentro da igreja. E ele condena, ele julga Ana, né, porque ela estava orando silenciosamente. O profeta chega para ela. Eu fico imaginando se o pastor fizer um negócio desse hoje. Porque hoje, quando o pastor falar a verdade, as pessoas têm resistência, que dirá se ele mentir, ou se ele equivocar. Hoje, quando o pastor fala o que tem que ser falado, as pessoas resistem. Imagina se ele falar o equívoco. E aí o profeta chega e diz para elas: aqui, abandone o seu vinho. A mulher estava cheia do espírito, e ele está falando que a mulher está com vinho. Você até é bêbada, mulher. E a mulher olha para ele, Ana olha para ele, assim, com todo respeito e honra ao sacerdote.
Ana vai dizer, 1 Samuel 1,16: não julgue a tua serva, uma mulher vadia. É como se ela dissesse para ele: aqui, eu não sou cachaceira, eu não estou chapada, não me tenham como uma mulher vadia. Eu estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Escute, quando você honra o sacerdote, da boca do sacerdote vai fluir o que o seu coração deseja. Amém? Amém ou não amém? Vou falar de novo para você prestar atenção. Isso aqui é um princípio poderoso. Quando você honra o sacerdote, da boca do sacerdote vai sair o que o seu coração deseja. Ela falou para o sacerdote o que ela estava buscando? Que vocês já leram isso aí? Ela falou ou não? Não, ela disse que estava muito angustiada e triste. O sacerdote vai dizer para ela: vá em paz, e que o Deus de Israel conceda o que você pediu. Amém? Tem gente que quer que o pastor seja uma bênção na vida deles, mas não consegue honrar o pastor. A pessoa quer chegar aqui na igreja, Ader, e ser abençoado, mas nem ora pelo pastor. A pessoa quer receber uma palavra de Deus para a sua vida, mas fala mal do pastor por trás. Você vai colher o que você plantar. Não se une a pessoas de desonra. Não tem amizade com quem desonra a sua liderança. Essa pessoa vai te estragar. Ela vai colocar você contra. Está percebendo o que eu estou dizendo ou não? A pessoa vai começar a semear no seu coração coisas que Deus não quer que você viva, porque você vai beber da água que inclusive sai da sua boca. Eu aprendi isso. Se eu não posso abençoar a minha liderança, eu fico calado. Mas abrir a minha boca para amaldiçoar, não. Falar mal, não. Criticar, critica não honra. Quem critica não faz. Quem critica não faz. Você prestou atenção que os críticos estão sempre assistindo? Crítico está sempre assistindo, porque quando você assiste, você consegue ver coisa que você acha, que a sua cabeça acha, que você pensa. Mas quando você está dentro, você vai lidar com as dificuldades que é fazer. É muito fácil criticar o pastor pregando. Eu te convido a vir fazer. Entende? Então a gente precisa aprender essas coisas. Princípio de honra. Vou te dar um outro princípio de honra, de liderança, que muita gente tem muita dificuldade, inclusive de lidar com isso, né? Como lidar com o erro do líder? Porque essa mulher aqui, ela teve que lidar com isso, com o erro do líder, inclusive com a fala errada dele, e grave. Imagina você estar orando aí, eu desço aqui do púlpito, vou lá em você e falo: aqui, você está bêbado, e você está cheio do Espírito, falando que você está bêbado. Essa pessoa, provavelmente você não volta mais nessa igreja. Está comigo ou não? Sim, né? Mas não pode ser assim. Não pode ser assim. Por quê? Porque eu estou fadado a errar como você erra. Sabe quando se testa a fidelidade de alguém? Um dos maiores testes de fidelidade,
não é quando o outro está acertando. Um dos maiores testes de fidelidade é quando o outro erra. Ei, ai, 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 ai. Quando o outro está acertando é fácil andar com ele, sim ou não? Parabéns para você, bonitinho, parabéns, parabéns, parabéns. O problema, quem tem um coração que honra, vou dar um outro exemplo para vocês que é poderoso. Sabe qual que é o outro exemplo? Noé e seus filhos, quem lembra? Noé era um homem de Deus, quem lembra? Construiu a arca, trouxe livramento para o povo, e só não entrou na arca quem não quis, porque estava disponível para as pessoas entrarem, só que eles rejeitaram a palavra. Um dia Noé faz o quê? Um dia Noé chapou todas, bebeu tudo mesmo, mas bebeu com força. Ninguém aqui bebe não, aleluia. Ninguém aqui é dado ao vinho não, amém, gente? Porque essas coisas também estão ficando meio liberal, isso é perigoso, cuidado. Ninguém começa bebendo uma garrafa, as pessoas começam bebendo, depois 2 dedos, ó, né? E um dia Noé enche a cara, fica bêbado, tira a roupa e fica nu. E tá lá, ó, tontão, nu. Imagina a cena. Bêbado, o cara bêbado já é descontrolado. Imagina nu, que coisa horrorosa. Como é que o Tiago fala? Coisa horrorosa, como é que é, Tiago? Coisa horrorosa. E aí o que acontece? Ele tinha quantos filhos? 3. 2 chega e faz o quê? Vai cobrir a honra do pai. 2 chega e fala: opa, cobre aí, meu pai está com problema. O outro lá tentando cobrir, os 2 tentando cobrir. E o outro, o que o outro faz? O outro sai para contar para os outros que o pai estava pelado. Eu vou te fazer uma pergunta aqui hoje. Eu sei que essa pergunta é pesada, mas qual dos 3 você é? Você é daquele que cobre a sua liderança quando ela erra? Ou você é daquele que faz questão de contar para os outros que ele errou? Princípio de honra. Quem não honra vai fazer questão de contar. Você viu? Você viu? Você viu? Você viu? Você viu o que aconteceu? Você viu o que aconteceu? Quem honra não. Fala: não. Eu vou cobrir minha liderança. Eu vou cobrir a honra do meu pai. Nós somos uma família. Ninguém quer expor família. Então, se tem alguém expondo a sua família, se tem alguém expondo a igreja, se tem alguém expondo a sua liderança, essa pessoa não é digna de estar no nosso meio. Mandei, segura quem dá conta. Não é digna. Porque os dignos são honrados, protegem, cobrem. Se a minha esposa errar, por mais que ela erre, eu vou cobrir a honra dela. Eu aprendi assim, e eu resolvo com ela o problema. Está comigo, gente? Está entendendo o que eu estou dizendo ou não? Está entendendo ou não? Amanhã a Leandra faz alguma coisa errada, você vai ser o primeiro a expor? Quartinho vai acontecer lá embaixo. Ada, vem cá, vamos conversar. Guarda a sua esposa. Amém ou não amém? Guarda os seus filhos. Se alguém chega, porque o Davi não sei o que. Opa, peraí. Davi é meu filho, eu trato com ele, eu resolvo com ele. É minha casa, é minha família. Assim, é esse ambiente de honra que tem que permear a igreja. Amém ou não amém, gente? Que tem que permear a sua liderança. Chega alguém para você falando mal do pastor, você ajuda. Qual dos 3 filhos de Noé você é? Filhos vê a nudez do pai, mas não sai falando e nem mostrando para os outros. Você tem todo o direito de ver minhas falhas, minha, de Simone, e da sua liderança da célula, da liderança do seu ministério. Nós temos direito de ver o erro do irmão. Somos uma família.
mas não temos o direito de expor. Eu tenho aprendido isso. Pessoas que vivem expondo o erro dos outros, eu não quero no meu ciclo de amizade. Não quero. Não faz parte. Não faz parte. Entendeu? Aleluia. Aleluia, gente. Nós estamos no seminário da honra. O poder da honra. São coisas que a gente precisa aprender. Eu tinha outros exemplos aqui, mas Daniel foi um exemplo que foi levado também para servir o rei Nabucodonosor. Vocês conhecem a história? Nunca deixou de honrá-lo, mesmo às vezes sendo punido por ele. Pessoas que têm honra no coração. Outro aqui, um exemplo para me terminar hoje, é relacionamento familiar. Honrar os pais nos confere vida longa e próspera. Amém? Esse mesmo princípio se aplica à igreja. Honrar pai e mãe. Efésios 6, 1 ao 3. Filhos, obedeça a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Filhos que entendem o princípio de honra terão vida longa, serão prósperos. Está vendo? Isso é o poder da honra. Outro princípio de honra importante são os dízimos e ofertas. Honrar a Deus com esse princípio é a garantia de abundância. Vocês já leram Malaquias 3, 10 ao 12. Aqui não é mandamento, não é lei, não é nada disso. Existe um princípio sendo colocado aqui. Traga o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento na minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vos abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tanta bênção que nem terão onde guardá-las. Impedirei as pragas que devorem as suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto. Tem princípio. Um dia eu quero falar só de Malaquias 3:10, não focado no dízimo e na oferta, mas nos princípios aqui colocados. Diz o Senhor dos Exércitos. Agora olha o verso 12. Então todas as nações o chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Pessoas que vivem no ambiente de honra, pessoas que determinam no seu coração honrar, essas pessoas vão desfrutar daquilo que os outros não têm. Porque quando você honra o Senhor, Deus honra você. Aleluia. Quem está entendendo, diga amém. Lá no verso 18 do mesmo capítulo 3 de Malaquias, olha o que diz aqui. Olha o que é você aprender o princípio de honra. Então vocês serão novamente a diferença, verão, né? Novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Sabe o que difere pessoas que servem a Deus e que não servem? Não é a roupa que você veste, é se você honra ou não. Dízimos e ofertas para mim não é obediência. Dízimo e oferta para mim é honra. Quando eu não consigo devolver o meu dízimo, eu estou desonrando o Senhor. Percebe o que eu estou dizendo ou não? Porque é dele que vem tudo. É mais ou menos assim. Você tem um pai maravilhoso. Quem tem um pai maravilhoso aqui, diga aleluia. Quem não tem, recebe essa palavra profética. Você tem um pai maravilhoso. Deus é seu pai maravilhoso. Aí você imagina, esse pai te concede um banquete, um manjar. Ele prepara para você a melhor mesa. Eu lembro do salmista Davi no Salmo 23. Prepara uma mesa perante os meus inimigos. Ele prepara uma mesa maravilhosa, coloca tudo que você gosta nessa mesa, toda a provisão, tudo que você precisa está naquela mesa. E aí ele fala com você: pode fazer a festa. Aí você faz a festa, convida todo mundo e acabou com a mesa. E aí no final chega quem? Chega quem? O pai. Já entendeu o que eu vou falar? Chegou no final o pai, Neide. E agora? O que tem na mesa? Nada. Você gastou tudo com você, com seus desejos, com seus prazeres.
só não lembrou do pai. Quando você não devolve os seus dízimos e as suas ofertas, você desonra o pai que te proveu a mesa. Ele não deveria nem chegar no fim para comer alguma coisa. Você deveria ter tirado primeiro. Percebe o que eu estou dizendo? Deveria honrá-lo. Isso aqui é do Senhor, isso aqui é do meu pai. Eu tenho essa mesa maravilhosa, isso aqui é do meu pai. Aquilo que você honra, você tem. Tem gente lidando com dificuldade financeira porque não aprendeu a honrar aquele que é dono do ouro e da prata. São princípios, gente. Que Deus abençoe você. Assim como a honra te abençoa, a desonra também traz sérias consequências. Não vou falar dela, só vou citar aqui para você rapidinho. Quer ver? Os 2 filhos de Noé seguiu prósperos, abençoados, etc. E o filho que expôs a nudez do pai? Perdeu a presença, a honra, a paternidade e foi servir de escravo para os outros. Adão e Eva no Éden. Deus faz o Éden maravilhoso, planta quem lá? Adão e Eva, dá tudo de presente para eles de graça, honra eles. Eles desonram o pai. O que eles perdem? O Éden. São colocados para fora. Perdem o favor, perdem a comunhão. Deus falava com eles durante o dia, não tinha como falar mais. Eles perdem a comunhão, perdem para fora do Éden. E assim vai, a gente podia citar aqui muitos. Mical, lembra Mical? Davi celebrando ao Senhor e Mical criticando. Pois é, Mical, você não vai ter o filho do meu ventre. Presta atenção, lembra que eu falei? Aquilo que você não honra, você não recebe a herança. Mical não teve filho de Davi, portanto a morte de Mical não foi lembrada como alguém que fazia parte da genealogia, né? ou da história do rei Davi. Por quê? Porque ela não conseguiu honrar Davi, não teve como desfrutar. E aí vai, gente, são tantos exemplos. Vamos ficar em pé. O poder da honra. Eu só consigo honrar quem eu consigo considerar maior do que eu. Amém? Esse é um detalhe. Você não vai conseguir honrar alguém que você acha que é menor que você. Só consigo honrar quem eu considero, aquilo que a Bíblia diz: considere o outro superior a você. Outro princípio que eu falei que eu queria que você guardasse é: não trate as pessoas pelo nome que ela tem, pela roupa que ela veste, pela forma que ela é. Trate as pessoas conforme Deus trata. Então, quando eu olho para você, quando eu olho para a nossa liderança, eu olho da seguinte forma: qual que é a unção que Deus deu para essa pessoa? Deus deu uma unção para Neide, que não deu para mim. Ela é maior do que eu. Entende isso ou não? Deus dá uma unção para você que não deu para mim. Se eu consigo perceber isso, eu não vou ter dificuldade nenhuma em honrar você. Amém? Vamos pedir ao Senhor que Ele gere em nós esse coração que honra, esse coração que cobre a nudez do Pai, esse coração que cobre a família, que protege a família, esse coração que eu tenho alguns dias que eu estou ministrando isso aqui, esse coração que percebe sim que irmãos dá trabalho, irmãos às vezes é complicado, mas somos uma família. Amém? Senhor, dá-nos um coração igual ao teu, um coração que ama, um coração que está disposto a amar,
a honrar, um coração que está disposto em todo tempo a transferir a honra, a reconhecer a posição, o lugar que Deus colocou o outro, um coração que está pronto a obedecer, um coração que está apto a ser corrigido, disciplinado. Dá-nos um coração igual ao teu. Nos ensina cada dia, Senhor, a viver e a andar segundo o teu plano, o teu propósito, o teu desejo, o teu coração. Nos dá, Senhor, visão, direção para honrar os nossos irmãos, para honrar a igreja de Jesus, para honrar a nossa liderança, para honrar aqueles que o Senhor colocou sobre nós, como líderes, como autoridade espiritual, como autoridade sobre a nossa vida, nossos pais, esposo, esposa. Em nome de Jesus, Pai, dá-nos um coração igual ao teu.